Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Estamos iniciando mais um programa semanal aqui no canal 3 de Fevereiro e hoje eu estou com a companhia do meu amigo aqui, Vinícius. A gente vai falar um pouco da semana do Santa Cruz. Vinícius, te apresenta, fala um pouquinho de você e começa o vídeo. É isso aí, como o Heitor falou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando. Mais um resumo semanal, né? Falar agora desse ano de 2025 que começou ontem, né, Heitor? Primeiro amistoso visando a preparação para a próxima temporada. Mas antes de começar o vídeo, eu queria relembrar você de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. São vídeos diários aqui, temos as nossas lives semanais trazendo as atualizações do clube. E se você puder também nos seguir no Instagram, né? 3podcast1914, também postamos as notícias em primeira mão por lá. Também tem nosso grupo do WhatsApp, se você quiser se tornar membro, tem duas formas. Tem aqui pela descrição o link e aqui também, ó, no Live Pix aí do lado do Heitor, você faz o Live Pix que vamos estar adicionando vocês no nosso grupo, né? Mas aí o Heitor agora vai prosseguir para o que interessa, que é o resumo da semana. Vai, Heitor. E isso, não podemos deixar também de lembrar que tem um grupo gratuito, tá? O grupo Família. Quem quiser entrar lá, a gente também passa as informações. Não é como o grupo de membros, tem aquela informação privilegiada, mas a gente está ali acompanhando sempre que pode, tá? Então vamos começar o resumo. O primeiro assunto é o retorno do lateral direito Totti. A gente vinha com as contratações e estava difícil de trazer laterais, tanto para a esquerda como para a direita. Trouxemos o Israel e o menino da base que subiu. Mas agora o Santa Cruz conseguiu fechar com o Totti. Vinícius, no início das possibilidades de contratação, Santa Cruz tinha tentado já Totti, ele não queria vir porque tinha algumas propostas melhores. Agora, o Santa Cruz fechou. O que aconteceu? Aumento da proposta salarial ou o Totti viu que não ia encontrar nada lá fora e voltou para casa? É assim, Heitor, eu acredito que após a Série D, o Totti foi campeão, né, da Série D, consequentemente também conseguiu o acesso com o Retrô, o primeiro acesso. E eu acredito que ele valorizou, né? Se valorizou, mas acredito que o mercado hoje de laterais, para um lateral da idade do Totti e pedindo o que ele estava pedindo, que aí é critério do atleta, né, com o empresário, Uhum. mas ele percebeu que em outros clubes não iam oferecer o que ele estava realmente querendo, né? Inclusive, salvo engano, o Retrô ofereceu um valor até abaixo do que o Santa Cruz ofereceu para ele retornar. Ele não quis ficar com o Retrô, não ficar no Retrô, tentou outros clubes e acredito que por isso ele voltou para o Santa Cruz. Mas deixando isso de lado, o meio que ele chegou é uma contratação que soma bastante, né? A gente sabe que nos últimos anos Totti foi um dos laterais que mais deram certo no clube. Ele passou no clube em 2020, que é aquele time que jogou bastante, e no começo desse ano, que foi um lateral bastante regular. A contratação dele, eu acredito que chega para somar bastante, apesar de termos, como você falou, o Israel que chegou, o Yuri Ferraz que também foi contratado, e o menino da base, que são, pelo menos, o Israel é um excelente lateral, pelo que a gente pôde observar no jogo de ontem. E agora é aguardar, né? A gente sabe que de lateral direito a gente está bem servido e é isso. A gente deseja boa sorte ao atleta e que seja um ano vitorioso, tanto para ele quanto para o clube. Ótimo, Vinícius, ótimo. Eu achei uma ótima contratação no Totti aí. Lembrando que temos o Israel e o Yuri Ferraz também, que fizeram participação no jogo de ontem. Mas o Israel, para mim, entre os dois que jogaram ontem, é disparadamente melhor. Tá? Vamos falar também da contratação de Zé Arthur. Eu não conhecia particularmente, tá? Não conhecia o jogador, mas o histórico dele recente pelo time do Largato e o time do Central, daqui de Pernambuco. Nunca tinha ouvido, nem no Campeonato Pernambucano, falar dele. Então, é uma proposta aí, um possível atacante que veio para ajudar o ataque do Santa Cruz. Ele fez a sua estreia ontem.
Vinícius, o que você achou da estreia do Zé Arthur e acha que ele pode agregar a esse clube? Heitor, foi o que a gente comentou no pós-jogo ontem, né? Quem pôde acompanhar o pós-jogo aí, viu que a gente bateu na tecla desses jogadores que estrearam, né? E assim, a questão do Zé Arthur, a gente sabe que o Zé Arthur é aquele jogador surpresa, né? Ele não vem com o status, por exemplo, de ser um jogador titular, mas quem sabe ele pode, ao longo do campeonato, surpreender e conquistar essa posição de titular no time, né? O que eu percebi ontem, eu não consigo julgar a qualidade pelo jogo de ontem, eu acho que a torcida que acompanhou também não consegue, porque ontem o time inteiro acredito que jogou abaixo do que era esperado. Primeiro jogo, pré-temporada, assim, a gente não viu exatamente o que o treinador Itamar deseja e tem a ideia do time, mas sobre o Zé Arthur em específico, eu acredito que ele ficou ali no meio termo. Nem foi aquele jogador negativo, mas também não fez nada que somasse algo para a gente pontuar, né? Eu espero que, vista a camisa do Santa Cruz, se entregue e no Campeonato Pernambucano, e se ficar para a Série D, que dê o seu máximo e conquiste seu lugar no time titular. Agora, ele não vem com esse status, tá? É bom lembrar para a torcida e é bom lembrar para quem nos acompanha. O Zé Arthur, ele não é o jogador que veio para ser titular. Acredito que ele pode conquistar decorrer do seu desempenho, mas não é aquele jogador que veio com esse status. Ótimo, ótimo. Então, pulando para um próximo assunto já, a gente vai falar da tabela do Pernambucano que saiu durante essa semana, com os jogos do Santa Cruz. E depois de 75 anos, o Santa Cruz finalmente joga em casa contra o Sport. Não é basicamente Colocar. 75, pessoal, é uma ironia, mas você que é torcedor do Santa Cruz sabe que durante muitos anos seguidos o Santa Cruz era praticamente proibido de jogar no Arruda contra o Sport. Então, esse ano a gente vai ter essa possibilidade, tá? O jogo contra o Sport aí e vai ser três pedreiras, né? Que é joga contra o Náutico fora, joga contra o Retrô em casa, joga contra o Sport em casa. Foi bom, porque a gente tem a possibilidade de jogar em casa contra o maior rival, né? Mas temos três pedreiras seguidas. Uma fora, que é o jogo contra o Náutico. Outra em casa contra o Retrô, que está montando um belíssimo time aí. Um belíssimo time. A gente não tem nem o que falar do Retrô. Laércio está gastando o que pode para poder trazer um elenco muito bom para a Série C e para o Pernambucano. E o esporte que conseguiu acesso, né, vai vir com mais dinheiro, mais contratações de peso. Só que os jogos são em períodos curtos e ainda tem a proposta de jogar no Carnaval, né? Então, Vinícius, o que é que você diz dessa tabela do Pernambucano? Que você acha que se foi bom para o Santa Cruz ou se não foi? E sobre o jogo, o clássico contra o Sport em casa, finalmente depois de anos. Bom, Heitor, essa tabela do Pernambucano me surpreendeu. É uma tabela que está sendo, de certa forma, criticada, né? O nosso treinador Itamar bateu na tecla recentemente, falando que quem fez essa tabela não entende de futebol, e aí é critério dele. Acredito que pela fisiologia dos jogadores, que a gente entende que em um curto período de tempo, em menos de 9 dias, vamos ter 3 jogos difíceis. Antes disso, a gente pega o Decisão no dia 11 fora de casa, aí pega o Jaguar em casa, depois pega o Afogados em casa, aí depois a gente pega o Náutico nos aflitos, Esporte e Retrô em casa. A gente sabe que pelo menos ali até o jogo do Afogados, querendo ou não, vão ser jogos que vão requerer menos do que os jogos que vão vir depois. E a gente percebe que, por exemplo, o tempo do jogo de decisão para o jogo do Jaguar são 5 dias. Aí quando a gente pega o Jaguar e joga contra o Afogados, a gente já tem mais 3 dias de descanso. E depois disso são jogos difíceis. Difíceis, no caso, né? Náutico, Retrô e Sport, que eu acredito que hoje, no cenário atual, o Retrô se torna um quarto time de Pernambuco com essa força, porque sempre nos campeonatos pernambucanos vem chegando, enfim. A tabela do Campeonato Pernambucano, de certa forma, nos ajudou, porque vamos nos deslocar menos. Acredito que vamos fazer
apenas uma viagem, né, para jogar longe, vamos dizer assim, que é contra o Decisão. Fora isso, a gente joga a maioria aqui pela região metropolitana e mais próximo aqui de Pernambuco, né? Mas pelo lado negativo, a gente vai ter uma sequência de 3 jogos difíceis em menos de 8 dias. Aí a gente vai ter que contar com torcida, a gente sabe que a torcida do Santa Cruz vai chegar junto nesses jogos que são decisivos e podem valer, por exemplo, vaga da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, porque dependendo dos outros resultados, o Santa chega nesses 3 últimos jogos precisando só da vitória para garantir matematicamente a vaga na Copa do Brasil do próximo ano, né? Então, assim, vão ser jogos difíceis. Quem olhar a tabela e pensar que vai ser coisa fácil, não vai. E acredito que esse ano a tabela de 2025 vai ser mais difícil do que a de 2024, Heitor. Pulando para o próximo assunto, a gente vai falar aqui da reação do Arley, né, na entrevista da apresentação do Vini Moura, tá? O nosso até temos um Vini aqui também, na apresentação do Vini Moura, e o que a imprensa pernambucana está falando sobre isso, o que a torcida de Santa Cruz está falando sobre isso. Eu, particularmente, vou dar logo a minha opinião. O Arley está absolutamente certo. Por quê? Antes da entrevista começar, foi falado para todos os jornalistas que essa pergunta não iria ser permitida. Explicaram o que aconteceu, que o assunto foi resolvido internamente e que poderia ser perguntado sobre tudo, menos sobre essa pergunta, porque aí o Santa Cruz, com o Arley, iria intervir e não iria deixar isso acontecer. Todos os repórteres concordaram. Todos. Então, todos estavam cientes que não poderia fazer a pergunta. E durante a entrevista foi feita. Então, aí foi um descumprimento da sua palavra pelo repórter e uma desautorização em cima do Santa Cruz. Então, para mim, o Arley está corretíssimo. Defendeu o atleta, se posicionou e fez o que deveria de fazer. A imprensa pernambucana não é de hoje que tenta procurar uma picuinha para atrapalhar. E se vocês repararem bem, alguns repórteres antigos já estão querendo minar o próprio Arley no Santa Cruz. Então, se você está aqui da imprensa para atrapalhar um clube que já está com sérios problemas, por favor, é melhor ficar calado. Não venha atrapalhar. Já é demais. Todos conhecem, todos sabem que a imprensa pernambucana, a maioria, é rubro-negra. Então, se vocês querem atrapalhar, vão atrapalhar o esporte, não ao Santa Cruz. Já estou dando minha opinião de cara, tá? Vai lá, Vini. Vamos lá, Heitor. Sobre esse caso, né? Eu vi muitas pessoas, muitos repórteres, a mídia esportiva, né? Criticando o Arley, falando uma frase até que seria pesada, né? Para o contexto histórico que foi, que no caso falaram sobre, dizendo no caso que era uma ditadura, né? Que era como se fosse uma ditadura, o Arley era o ditador que queria controlar o que os repórteres falavam ou não falavam. E desde já eu pego e digo que essa fala é totalmente errada. Alguns falaram, no caso, né? Porque comparar isso com um acordo que tinha sido feito entre direção e repórteres, a gente não pode criticar isso. A gente sabe que alguns jornalistas, e não generalizando, a gente sabe que tem bons jornalistas aqui em Pernambuco, eles tendem a ajudar alguns clubes e querer prejudicar outros. Isso é fato quando a gente vê cobertura de alguns times que sempre tem apurações melhores, sempre tem coberturas melhores, sempre tem tempo de tela maiores. E tudo bem, cada um escolha como quer direcionar o seu veículo. Mas o que não pode ser feito é chegar num clube como Santa Cruz e querer achar uma brecha para jogar na mídia as coisas ruins que já estão acontecendo há muito tempo no clube, mas querer se aproveitar disso. Eu tenho até um contraponto, inclusive. Clássico de 2017, Copa do Nordeste, Santa Cruz do Esporte. Teve toda aquela polêmica que o Aleph, né, foi lá, fez aquilo no escudo do outro clube.
e a mídia caiu matando em cima. Foi dias falando, com razão ou não, mas falaram. E no jogo de volta, o Richelli, jogadores como o Richelli e outros fizeram coisas, não foram no escudo, porque acredito que foram orientados, mas esnobaram da torcida, xingaram a torcida, fizeram gestos obscenos para a torcida, e a crítica e a mídia pouco falou sobre isso. Ou seja, são dois pesos e duas medidas, dependendo de qual clube que está ali na jogada. Enfim, não quero botar em xeque o que o jornalista faz ou não, mas acredito que é isso que vem se tornando alguns componentes da mídia pernambucana relacionada ao esporte, né? Mas outra coisa que tenho a falar também, reitero e compartilho da fala de um colega nosso, Heitor, aqui da mídia alternativa, que foi o Gondim. Ele aí do Cast Coral, né? Mandar um abraço aí para ele, que ele falou que o torcedor do Santa Cruz tem muitos veículos que noticiam Santa Cruz de maneira correta e certa. A gente aqui tem o 3 de fevereiro, tem o Cast Coral, aí tem o Beberibe, todos esses canais aí que vem trazendo informações diariamente do Santa Cruz, sem querer esse pezinho para colocar problema onde já existe, né? Então, assim, respeito todos os jornalistas que atuam aqui em Pernambuco e que fazem seu trabalho com seriedade, mas também acredito que a torcida tem que abrir os olhos para esse tipo de jornalista que quer prejudicar o clube mais do que ele já vem sendo prejudicado. E é isso, Heitor. Essa é a minha opinião. Acredito que o Arley agiu de maneira certa, porque o jogador, infelizmente, cometeu esse erro e já foi resolvida a situação internamente. Não tem para que trazer à tona toda vez que for entrevistar um jogador. Ele já foi, o problema já foi resolvido internamente, e trazer novamente isso para a mídia querendo ou não, realimentar algo que a gente sabe que em Pernambuco é alto, né? Que é a questão da violência entre torcedores e, querendo ou não, entre os clubes. Vamos prosseguir. Vini, é engraçado que a mídia esportiva de Pernambuco, ela defende tanto o esporte, defende tanto esse clube. Aconteceu teve esse acontecido, né, do Vini, e eles foram atrás, passaram a semana toda falando, inclusive até hoje estão falando. Mas quando aconteceu a invasão de torcedores, pediram até uma retratação de Santa Cruz, tá? Aí, hoje, quando aconteceu a invasão de torcida do esporte na festa de aniversário de Santa Cruz, em frente à igreja, onde tinha crianças presentes, a mídia pouco falou, fez o descaso. Se muito falou, foi superficial. Cadê que pediram a retratação do esporte? Quando o próprio presidente do esporte falou na cara de pau que dava dinheiro à imprensa pernambucana para que falassem bem do esporte, cadê que foi falado? Foi falado pouco para sumir o assunto logo de vez. Agora, quando é contra o Santa Cruz, a imprensa passa 1, 2, 3 meses falando. É um absurdo isso. Absurdo. Se não está para ajudar, por favor, não atrapalhe. Por favor, não atrapalhe. Já temos problemas demais para que venha um e outro querer criticar, falar e até exigir a cabeça do árbitro. Que continue assim, porque se está pressionando é porque está fazendo certo. Tá? É isso. Vamos falar com um outro assunto. Vamos falar da entrevista, um pouco da entrevista do Benevides aqui no canal 3 de Fevereiro, onde a gente fez essa semana. Quem até participou foi o Neto, o, o Neto, o Osés, teve um outro integrante nosso, se não me engano foi Espíndola, participou bem da entrevista, fez várias perguntas. A gente teve um problema até com o nosso canal, a entrevista caiu na metade, mas teve uma grande parte aí de 1 hora e 20 minutos para que você, torcedor, consiga assistir, e as respostas foram bem incisivas nas perguntas que estavam sendo feitas durante a semana na torcida de Santa Cruz em nossos grupos, e que a gente teve uma visão também de perguntar. Então, para vocês aí que não assistiram, a entrevista de Marcos Benevides deve estar no card do nosso canal. É só você dar uma olhadinha lá, ele está explicando tudo. E aí, Matheus, e aí, Vinícius, quer comentar um pouco sobre a entrevista? Então, Heitor, ele trouxe aqui muitos pontos, né, que a torcida tem essa curiosidade, que é a questão
de andamento da SAF, do plano de sócios, reforma dos banheiros, né? Que ele falou que está realmente adiantado alguns banheiros, outros já estão prontos. Inclusive, torcedor, a gente vai estar passando aí na sua tela a questão do primeiro banheiro, né? Que eu acredito que esse seja ali embaixo da arquibancada do escudo, ó, com um trabalho muito bem feito pela comissão patrimonial. A gente deixa aqui nosso parabéns, né? A gente também pede que o torcedor que vá para o estádio conserve o nosso maior patrimônio, né? Que no caso seria o estádio José do Rio Exato, Macia. ia falar isso agora. Serve dessa maneira aí que assim não terminou, tá? É um trabalho que vai ser demorado um pouco por conta da grande quantidade de banheiros que tem no Arruda. Mas a gente sabe que já está tomando o caminho e logo, logo todos vão estar nesse nível. Top demais. A gente vai falar agora um pouquinho do amistoso, né, de ontem, a derrota do Santa Cruz por 1-0, os pontos positivos e os pontos negativos, para que a gente finalize aqui o nosso resumo semanal. Vini, tem algum ponto positivo do jogo de ontem? Bom, Heitor, apesar da derrota, né, de 1-0, novamente reitero, quem acompanhou o pós-jogo, a gente trouxe muitas opiniões sobre jogadores, enfim. Eu acredito que Santa Cruz, apesar de ter um time relativamente novo, surpreendeu por estar fazendo frente com um time de Série C, que manteve a base e jogou, vamos dizer assim, nivelado, sabe? A gente sabe que é começo de temporada, a gente sabe que poderia ser melhor. A gente, como torcida, vinha salientando a questão da contratação do William Alves, mas ontem ele fez um belíssimo jogo, jogou bem. Alguns jogadores não conseguiram executar seu papel por conta da tática utilizada para esse jogo, né? E a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos, os próximos amistosos, e é isso. Acredito que, apesar da derrota, houve um possível Santa Cruz que pode estar fazendo um calo aí nos adversários, né, então? Vini, apesar da derrota, como você falou, eu vi alguns pontos positivos. A torcida está criticando bastante, mas eu vi, e a gente aqui do 3 de fevereiro viu alguns pontos positivos e alguns negativos também que a gente precisa melhorar, tá? Mas como um todo, ontem foi um jogo amistoso. É possível o erro em jogos amistosos, o que não é possível em jogo de campeonato, tá? Então, erros aconteceram ontem e isso vai ser solucionado para um futuro, para que não aconteça mais, tá? O jogo foi 1-0 CSA, para quem não acompanhou. Agora o Santa Cruz joga dia 11 contra o Asa e dia 15 tem outro amistoso, se eu não me engano, é contra o próprio CSA, né? A gente vai estar acompanhando tudo, trazendo as informações para vocês. Canal 3 de Fevereiro fazendo o seu papel, né? Informando o torcedor. E a gente pede para vocês para que deixem o like, compartilhe esse vídeo, mande para seu amigo, mande para seu tricolor, manda até para o Rubro Negro, tá? Que eu gosto de inflamar mesmo, eu gosto de que isso chegue nos rubro-negros, eles ficam chateados, porque muitos assistem o nosso canal por não ter conteúdo bom para eles. Então, que os rubro-negros nos assistam, quem sabe eles mudem de casaca, né? Sejam felizes um dia. Então, um abraço a todos que nos assistiram, um abraço aí à minha bancada, Vini, deixando um abraço a o Vini que participou aqui com a gente hoje. Esse é o nosso resumo semanal. Um abraço a todos vocês.